e amém, Senhor. Graças a Deus. Que Deus abençoe todos os irmãos. Vamos ler as Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 12. Nessa noite eu quero falar sobre uma separação total. Mombrana pregou várias mensagens a títulos parecidos. Uma separação total da incredulidade, uma libertação total. Mas nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre uma separação total. Quando os irmãos procuram, ontem nós tivemos um bom culto na presença de Deus, uma boa reunião em Ibirité, né? Foi algo maravilhoso. A igreja, o tabernáculo estava cheio, lotado. E ainda tinha alguns irmãos, vários irmãos que não tinham ido. Se tivesse, nem tinham lugar para poder sentar. E depois que o culto terminou, eu cheguei em casa, uma família ligou para mim e falou assim: pastor, o senhor nos aceita para o companheirismo do seu ministério? Eu falei: aceito. As portas estão abertas, amém? Nos identificamos muito com o ministério do Senhor. Eu falei: amém, Deus abençoe. Que a graça do Senhor esteja convosco. As portas estão abertas, amém? Glória a Deus. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, ainda era Abrão, seu nome ainda não tinha sido mudado, né? Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós damos graças ao Senhor por esta porção das Escrituras. Ajude-nos nesta noite de sábado, onde nos reunimos aqui em Citrolândia, em Betim, neste endereço. Ajuda cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar por tudo que sou e te render glória. Aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. Não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, a ti eu canto, glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir
as batidas do teu coração e me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos poder ficar na porta, por favor. Assentando. A cadeira mais próxima, deixa assim, alguém para ficar ali. De repente. Muito bem. Uma separação total. Graças a Deus. Antes que Deus o tome para ser separado para Ele, preste atenção nas minhas expressões, nas expressões que saem daqui. Antes que Deus o tome ou a tome para ser separado para Ele, Ele o quer separado do mundo. Por isso que todo cristão separado do mundo, ele tem uma separação total, uma libertação total. E todo aquele que é separado para Deus é um nazireu. Quem está entendendo, irmãos? Por isso que todo cristão nascido de novo, batizado com o Espírito Santo, ele é um nazireu de Deus. É para Deus, separado para Deus. Amém, irmãos? Amém. Nós viemos no mundo por um propósito. Nascemos numa casa, numa família. Deus, então, nos deixou ser parte de uma família terrestre, para que essa família cuidasse de nós. Mas lá, antes da fundação do mundo, Deus disse: você está separado para mim. Amém? Amém. Separado para mim. Tudo bem, Manoá, vou te dar um filho, cuida dele, mas ele é separado para mim. Ele é nazireu, separado para mim. E aí vem o irmão Brana e reforça: todo cristão nascido de Deus é um nazireu de Deus. Amém? Amém. É um nazireu de Deus. Isto é, separado para Ele. Para Ele. A serviço dEle. Sob o domínio dEle. Sob a direção dEle. E, no entanto, quando nós falamos de separação, não tem como nós não tomar o livro de Gênesis, que é o princípio, que é o começo de tudo. O profeta irmão Branham disse o seguinte: você quer ver o final de tudo? Olha como é que foi o princípio. Você quer saber como é que está acontecendo aqui agora? O que está acontecendo aqui? Olha como tudo começou lá. E o livro de Gênesis é o livro semente. É o capítulo semente. É o livro semente. Gênesis é princípio, início. E quando nós falamos de uma separação total, porque
As pessoas não entendem que servir a Deus, muitos não entendem, principalmente o mundo evangélico, o mundo religioso, eles não entendem que servir a Deus é ter o discernimento e a compreensão de que esse Deus que é santo, que nos chama para a sua presença, a Bíblia diz que não podemos, de forma alguma, depois de ter aceitado a Ele, voltar a ter uma amizade com o mundo. Porque aquele que é amigo do mundo é constituído automaticamente inimigo de Deus. Vocês estão entendendo? As Escrituras dizem isso. Aquele, pois, que constitui-se amigo do mundo, automaticamente, naquele momento, ele constitui-se inimigo de Deus. Então, quando Deus nos chama para uma separação, Ele está nos chamando para andar com Ele, para poder ser dirigido por Ele, para poder pararmos e ouvir a voz dEle. E, além de ser chamado, temos esta oportunidade de que com Ele nós viveremos. Amém. Amém, irmãos? Amém. Porque existe melhor companhia do que andar com Deus? Não tem. Não existe maior ou melhor companhia, melhor companheiro do que andar com Deus. Porque, por maior que você tenha seu pai que te conhece bem, sua mãe que te conhece muito bem, seu amigo de escola, de infância que conhece você do pé à cabeça, por mais que eles te conheçam, Deus nos conhece melhor. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus conhece mais os meus sentimentos do que o meu melhor amigo. Deus conhece mais as minhas necessidades do que meu pai. Deus conhece mais as minhas deficiências do que minha mãe. E Deus conhece mais a minha probabilidade, se eu seja, ou se eu serei, ou se eu sou propenso, inclinada a alguma coisa. Porque o nosso amigo, nossa amiga, nossos amigos, nossos parentes, parentela, conhece a nós muito pouco. E nós muito pouco deles. Mas Deus conhece nós todos. A Bíblia diz que de um amigo não se esconde nada. Isso é natural. E de Deus, como é que fica? E de Deus, como é que fica? Então, não tem nenhum melhor amigo, nem melhor companhia do que Deus. É a amizade que Enoque arrumou com Deus. Que amizade Enoque arrumou com Deus. E a Bíblia disse que Enoque andava com Deus. Andava com Deus. Uma amizade muito íntima, muito perto. Uma amizade muito concedente. Uma amizade real. Uma amizade tão próxima, que Deus disse:
Enoque, não quero andar mais com você na terra. Eu quero que você ande comigo aqui no céu. E Deus para si o tomou. Amém? E Deus para si tomou. E andava Enoque com Deus, e Deus para si o tomou, o levou. Está muito bom, Enoque, andar com você aí na terra, mas tem alguns que não entendem. Sua esposa não entende, sua filha não entende, seus parentes não entendem. E mesmo assim eu tenho andado com você e você tem andado comigo. Mas é o seguinte, para você ficar livre, anda comigo no céu. Amém? E Deus o para si tomou. Mombrana disse que Deus não suportava ficar sem Enoque. E Enoque é um tipo da noiva. Chegará um tempo que Deus vai querer tanto ficar próximo dela, tocar nela, que Ele não vai querer suportar muito ficar sem ela. A arrebatará qualquer dia desse. Amém, irmão? Arrebatará. A levará num rapto a qualquer hora. Minha noiva, não quero mais você nessa terra. Vem para cá. Sobe cá. Amém, irmão? Amém. E aí a noiva vai andar nos corredores do céu com o seu Senhor. Amém. Isto é, como diz o profeta, chegará um tempo que a noiva tem que se tornar um com ele. Como Enoque era um com Deus. O profeta diz, quando a noiva se tornar ele, quando ela se tornar ele, o rapto sucederá. Ele virá e a buscará e a levará para casa, porque os dois têm se tornado um. A noiva com sua palavra se torna um. Amém, irmão? É ao ponto que a voz dele é a voz dela. Ela é ele. Naquele dia, disse Jesus, que é o dia tão esperado. Naquele dia, quando que o que é perfeito deveria vir. E aquelas coisinhas insignificantes que as pessoas fazem um cavalo de batalha em cima dela, seria sair fora. E o que é perfeito se estabelece. Aí esse tempo do dia que é perfeito, quando o que é perfeito vir, o que é em parte será tirado. As coisas insignificantes, aquilo que as pessoas fazem um cavalo de batalha. Toma essas coisinhas e faz seus Golias, faz seus pináculos. Quando o que é perfeito? O que é perfeito? A palavra. Quando o que é perfeito vier, o que é em parte seria tirado. Isto é, todas as brincadeirinhas, chocarrice, meninice, coisas fora de ordem, seria tirado fora. Amém, irmão? E Jesus disse, quando isso acontecer, naquele dia, quando isso acontecer, sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. A noiva seria ele. Amém, irmão? A noiva seria ele. Ela estaria no tempo do fim tão identificada com a semente original, estaria no tempo do fim tão identificada com ele, na sua palavra, que ela se tornaria ele. Como? Ela se tornaria a Senhora Jesus Cristo. A esposa, amém, irmãos? Do Cordeiro. Mas, antes de tudo isso, antes de nós caminharmos com Deus, andar com Deus, antes de nós termos os privilégios de Deus garantidos por sua promessa, devemos mostrar a Ele que realmente separamos por aquilo que Ele prometeu. Deus diz a Abraão, eu tenho uma terra para te mostrar. É uma promessa. E esta promessa está vinculada a você, Abraão,
por um ato, por uma consequência. Qual é? Separa-se. Você deve se separar da tua parentela, os mais longe, tio, sobrinho, primo. E agora, tua casa, teu pai e tua mãe, mais claro. Estão entendendo, irmãos, isso? Vocês estão entendendo isso aqui? Você deve se separar da tua parentela, e seus mais longe. Primo, tio, tia, avô. E sai da casa do teu pai, mais próximo. Mãe, pai, irmão. E da terra. Então, observe bem que Deus disse, olha, eu tenho algo para te oferecer, mas você tem algo para me dar também. Você acha que Deus não faz isso? Deus tem muito a oferecer para mim e a oferecer para você, mas Ele tem muito que pedir de nós também. Amém, irmãos? Tem muito que dar para Ele também. Então eu tenho algo para te oferecer, Abraão. Algo a te dar, mas você também tem que me dar. E o que é que eu tenho que te dar, Senhor? Você tem que me dar a entender que você está me obedecendo. Saindo da tua parentela e saindo da casa do teu pai. E andando para um lugar ainda que eu vou te mostrar. Correto, irmãos? Amém. Então, Deus faz promessas? Faz. Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus de promessas. Deus faz promessas. E Ele vigia cada palavra que Ele fala. Ele vela para poder cumpri-la. Só que a promessa de Deus, com respeito a mim, com respeito a você, essa promessa está vinculada a um ato, a uma obra, a uma atitude, a uma ação, pela qual motiva o meu entendimento de que estou atentando pelo que Deus disse. Amém? Porque a fé sem as obras é morta. Abraão, para provar a Deus que cria, tinha que provar também pelas obras. Ele creu no Senhor e provou através das suas obras. Mas se você observar, logo no primeiro passo de Abraão, que foi dado corretamente, que foi em ouvir, ele parou para ouvir, o segundo passo já foi errado. O primeiro passo que Abraão dá é certo. Ouvir o que Deus tem a dizer. Aceitar o que Deus tem dito. O problema foi o segundo passo que Abraão deu. O segundo passo foi um problema. Muitos de nós que temos aceitado a mensagem, quando nós aceitamos a mensagem, este é o primeiro passo. O problema são os passos seguintes. O primeiro passo de Abraão foi correto, foi parar para ouvir Deus. E ele ouviu e atentou para as palavras do Senhor. O segundo passo já deu errado. Vamos continuar lendo? Gênesis 12. Gênesis 12. Nós lemos Gênesis 12, capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, melhor dizendo, não Abrão, pois seu nome ainda não tinha sido mudado. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Isto foi uma coisa boa que Abraão fez. Parou para ouvir Deus. Amém, irmão? Amém. É a primeira coisa que alguém possa dar a Deus é sua atenção.
da atenção. E hoje Deus não tem praticamente a atenção de quase ninguém. O político arranca a atenção de um, a política arranca a atenção do outro, os acontecimentos no hemisfério sul, no hemisfério norte, arrancam a atenção da sociedade, mas as pessoas não dão um pouquinho de atenção a Deus. E dar atenção a Deus é uma virtude. Amém, irmão? É um respeito, é um temor que traz consigo um princípio. Amém, irmão? E Abraão, no meio daquela confusão todinha depois de línguas, onde todo mundo estava batendo cabeça aqui e lá, parou no meio da confusão para ouvir a voz literal de Deus. E no meio de toda essa confusão religiosa, nós paramos para ouvir a voz de Deus. Paramos para ouvir a voz de Apocalipse 2:7. Paramos para ouvir o grito de Mateus 25, clamor da meia-noite. Paramos para ouvir o grito de Apocalipse 8:4. É uma virtude muito grande dar atenção a Deus. E Abraão, no meio de tudo aquilo, deu atenção a Deus. Quero que vocês prestem atenção que Abraão saiu de uma terra cuja vida não era ruim, irmão. Abraão era rico. Nos nossos dias, se fosse Abraão viver, nos nossos dias para contar valores e fazenda, em renda, era milionário. Abraão era rico. Seu pai rico. Muito gado. Muitos servos. Muitas ovelhas. Gente demais trabalhando para ele. Seus pastores. Ele era um homem rico. Tinha terra. Tinha casa. Tinha bens. Tinha família. Quem sabe antes de ouvir a voz de Deus não tinha um churrasquinho toda semana. Reunindo a parentela. Porque até então não tem indícios na Bíblia de que existiam confusões. Vocês estão entendendo, irmãos? E ele parou para ouvir a voz de Deus. Parou para ouvir. Sai da tua terra. Terra que me prospera. Terra em que o meu gado cria. Terra em que meus pastores vivem. Terra em que eu habito com a minha família. Terra em que eu vivo bem. Visto-me bem. Estão entendendo, irmão? Sai da tua terra e da tua parentela. Abraão, então, no meio de todo aquele clamor, no meio de todas aquelas coisas que ele não precisa. Abraão não tinha que ouvir um evangelho como esse evangelho social que existe aí, onde as pessoas, a maioria dos pregadores, exercem influência na desgraça da vida social das pessoas. Abraão não vivia uma desgraça social. Abraão não vivia de renda baixa. Abraão não vivia nos becos e nos valados. Abraão não se beneficiava de nenhuma obra social do governo. Para quebrar esse paradigma de que só os pobres. Abraão era rico. Amém, irmãos? E Abraão ouviu a voz de Deus. Ele ouviu. E Deus disse: Abraão, sai-te da tua terra, o lugar onde nasceu, o lugar onde parte da vida viveu. Primeiro passo. Da tua parentela,
onde estão meus tios, meus parentes, aonde eu faço meus aniversários, meus almoços e tudo mais, final de semana. E da casa do teu pai, do meu pai, não tenho problema nenhum com meu pai, não tenho problema nenhum com minha mãe, com meus irmãos. Mas ele parou para ouvir a Deus. Amém, irmãos? Ele parou para ouvir a Deus. Este foi o primeiro passo. Ouvir a Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Este é o primeiro ponto, o primeiro passo de alguém se aproximar de Deus. É parar para ouvir. Mas hoje está uma correria tão grande que ninguém para ouvir. A voz de Deus nesses últimos dias, diz o Mombrana, estaria muito sufocada. Estaria muito sufocada. A voz de Deus hoje se confrontaria com tantas vozes que a voz de Deus teria uma neutralidade em meio a muitas vozes nesses últimos dias. Por isso que a voz teria que ser acompanhada de um sinal. A voz do sinal. Amém, irmão? Esse passo foi maravilhoso. Esse passo é maravilhoso. Às vezes você vai pregar na praça, as pessoas param para te ouvir. Dá atenção. Um passo ótimo. As pessoas param para ouvir uma pregação na rádio. Opa, é um ótimo passo. Para ler um panfleto que pega na rua. Opa, ganhei a atenção dele. Um ótimo passo que está dando. A questão é o segundo passo. Olha o versículo 4 de Gênesis 12. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Até aí tudo bem. Amém, irmãos? Até aí estava tudo ok. E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Agora vejam bem a situação. O profeta Mombrana disse que Deus não deixou de abençoar Abraão. Deus não deixou de abençoar Abraão. Existem muitas pessoas, irmãos, que têm caído dentro de uma vontade permissiva de Deus, e mesmo assim elas ainda têm a bênção de Deus nas suas vidas. Tem pessoas que têm caído na vontade permissiva, dando o primeiro passo certo, que é a vontade perfeita, mas logo o passo seguinte, ele cai dentro da vontade permissiva. E dentro dessa vontade permissiva, ela então entra em situações, entra em problemas. Ela começa, então, a envolver a fé com política, envolver a fé com problema social da família, e o Abraão envolveu. Estão entendendo, irmãos? Ele começa, então, a não deixa de Deus a abençoar. Isto é, a promessa de Deus ainda está válida sobre aquela pessoa, sobre aquela mãe, sobre aquele filho, sobre aquele pai. Mas ele deu o primeiro passo dentro da vontade perfeita, aceitando e crendo e andando. Mas o problema são os passos seguintes. E muitas pessoas deixam de andar dentro da vontade perfeita para cair dentro de uma vontade permissiva. O Mombrana chega a dizer que, mesmo dentro da vontade permissiva, algumas pessoas ainda alcançarão certas bênçãos de Deus.
mas tudo dentro de uma vontade permissiva, não sendo a perfeita vontade de Deus. Vocês estão entendendo? E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, está sendo gravado, e vai para a internet, vai para a rádio, vai para todos os lugares das mídias sociais. A maioria dos cristãos hoje, até na mensagem, estão andando, a maioria estão andando na vontade permissiva de Deus. Muitos, não generalizando, não sendo aqui em cima do púlpito inconsequente nas minhas palavras, mas a maioria, grande parte, estão andando dentro da vontade permissiva de Deus. E mesmo dentro dessa vontade permissiva, ministérios são abençoados, pastores são abençoados, companheirismos são abençoados. Não deixe de Deus operar aquele dom, naquele ministério. As pessoas ainda tomam algumas migalhas que caem e saem daquele ministério, mas dentro de uma vontade permissiva. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Não tem arrebatamento para quem está andando dentro da vontade permissiva de Deus. Só tem arrebatamento para quem está andando na vontade perfeita de Deus. Não tem. E eu provo para você dentro da mensagem que o irmão Brian diz, na mensagem de Hebreus, capítulo 7, parte 1. Ele diz no parágrafo 54, tradução Goiânia, ele diz: agora, a primeira coisa que aconteceu quando eles desceram ali, falando de Abraão, Ló e todos. A primeira coisa que aconteceu quando eles desceram ali, Ló entrou em problema. Por quê? Ele estava fora da vontade de Deus. E se você entrar em um problema quando você estiver na vontade de Deus, presta atenção no que eu vou dizer aqui, que eu estou lendo a parte de Ló. Na hora que Abraão disse, escolha a direita ou a esquerda, e se você escolher a esquerda, irei para a direita. Se você escolher a direita, irei para a esquerda. Se você escolher as campinas, irei para as montanhas. Se você escolher as planícies, irei para a floresta. Ló, então, olhou para as planícies de Sodoma e Gomorra. A primeira coisa que aconteceu quando eles desceram ali, Ló entrou em problema. Porque ele estava fora da vontade de Deus. Andando com Abraão, ele não tinha problema, só os pastores. Quem entendeu, irmãos? Andando com Abraão, ele não tinha problema, só os pastores de Ló. Mas quando Ló entra em Sodoma, aí ele acolhe o próprio problema. A primeira coisa que aconteceu quando eles desceram ali, Ló entrou em problema. Por quê? Ele estava fora da vontade de Deus. E se você entrar em um problema, quando você estiver na vontade perfeita de Deus, Deus te ajudará a sair. Amém? Quando você entra em um problema dentro da vontade perfeita. Mas se você estiver em um problema fora da vontade de Deus, só há uma coisa a fazer. É voltar novamente para a vontade perfeita. Amém, irmão? Está vendo? Está vendo? E quantos estão dentro da vontade permissiva de Deus? Que precisa voltar para a vontade perfeita. Até igrejas que estão em pé, caminhando, conversando, pregando, tendo seus cultos, na vontade permissiva, com suas doutrinas, com seus hinos, que precisa voltar novamente para a vontade perfeita. Quem entendeu? Mas se você estiver em um problema fora da vontade perfeita de Deus, só há uma coisa a fazer, e é voltar imediatamente para a vontade perfeita. Vocês estão entendendo?
Isso foi Ló. Agora, observe Abraão. Na mensagem Abraão restaurado, parágrafo 60. O que o irmão Branham vai dizer? Abraão restaurado 60. Observe agora enquanto seguimos Abraão. Abraão habita na terra. Ele habitou. Ele habitou bem ali onde Deus disse para ficar. Já tinha colhido bastante problema lá atrás. Não tinha, irmãos? Tudo bem. Mas quando ele chegou na terra, aí está. Esta é a minha vontade perfeita. É isso que eu disse para você lá atrás. Para ficar aqui, nessa terra. É nesta terra que eu te abençoo. É nesta terra que eu te abençoarei. Desde que Abraão ficasse ali, Deus estaria com ele. Mas quando ele saiu da terra, descendo para o Egito, uma maldição veio sobre ele. Tão logo que você se afasta da promessa de Deus, então se prepare para os problemas. Isto é exatamente correto. Quem está entendendo, irmãos? Está vendo? Olha só como é que é a situação. Então, observe que a vontade perfeita de Deus, uma separação total. Antes que Deus o tome para ser parte dele, ele o quer separado para ele. Antes que Deus o tome para ele, ele te quer separado para ele, não do mundo, para ele. Porque uma parte Abraão fez, saiu do mundo, mas Abraão ainda não era totalmente parte de Deus. Porque ele estava com alguns carrapichos em cima dele ainda. Quem entendeu, irmãos? E quando Deus disse para Manoá, tudo bem, eu te dou um filho. Eu te dou um filho, mas esse filho é meu. Você apenas vai cuidar dele. Vai alimentar ele. Vai dar água, vai banhá-lo, vai cuidar dele. Mas ele é meu, ele é nazireu de Deus. Isso é separado para ele. Amém, irmão? Amém. Separado para ele, para Deus. Todavia, Manoá, esse é meu filho, mas ele é de Deus. Mas Deus diz que ele é separado para ele. Todavia, uma bênção corre com esse rapaz. Todavia, uma bênção corre com esse rapaz. E enquanto essa bênção estiver sobre esse rapaz, Deus ainda está com ele. E aquela bênção, como eu disse sempre, Deus faz promessas, mas a promessa é vinculada com uma obra pela qual exige a nossa obediência. Amém, irmãos? E ali estava o poder de Sansão, a força de Sansão, era reconhecida, obtida por meio da obediência do casal e depois fazer isso conhecido para Sansão, porque isso não foi fácil. Porque Sansão, quando era pequeno crescia e via o cabelo crescendo. Mamãe, por que eu não corto? Por que eu não corto? Até fazer conhecido esse mistério. O negócio foi o pai de Sansão, a mãe de Sansão, conversar com ele. Filho, você nasceu sobre esse pacto. Você nasceu sobre essa promessa. Viu, filho? Por isso que o seu cabelo está grande. Está todo mundo perguntando por que o seu cabelo está grande, por que o seu cabelo está grande, que não corta. Foi uma dificuldade. Menino. Mas ele entendeu. Amém, irmãos? Ele compreendeu. Meu filho, você senta aqui. Eu vou te esclarecer por que você sofre bullying na escola. Eu vou te esclarecer, filho Sansão, porque você sofre bullying por aí. Porque seu cabelo é grandão e todo mundo diz, por que seu pai não corta? Por que seu pai não corta? Vou te esclarecer, sabe? Sua mãe está aqui. Sua mãe não podia, Geraldo. Nós não podíamos ter você. Eu também não podia. Eu não sei se o problema era eu, mas não podia.
Então, sua mãe chorava demais, e vivia só lamentando, lamentando. E as outras mulheres também perseguindo, porque uma mulher que não dá luz no filho para o seu marido é chamada de outras coisas. Então, meu filho, ela sofreu muito. E um dia lá, orando, o Senhor apareceu. Amém, irmão? Amém. E aí veio você, meu filho. Só que você está aqui à base de uma promessa. E qual é a promessa, papai? A promessa, filho, que Deus disse é que nunca deveria subir navalha na sua cabeça. É, papai. É por isso que meu cabelo é grande desse jeito? É por isso que eu não posso cortar? Sim, meu filho. É por isso que você não pode cortar. Porque Deus, a sua vida depende disso. A sua vida depende disso. Que nunca deveria subir navalha na sua cabeça. Por quê, papai? Porque você é de Deus. Você foi separado para Ele. Amém, irmão? Você é um nazireu, meu filho. Nazireu é separado. Meu filho, Áquila. Estou gravando isso aqui, não sei, mas meu filho foi quinta-feira, ele chegou, pai, no feriado eu posso ir lá para a casa do irmão tal, não vou dizer para preservar, porque de lá nós queremos ir no shopping, eu, o irmão fulano e outro fulano, para nós comer uma pizza. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. Eu falei, meu filho, deixa eu falar para você. Tudo nós podemos fazer, mas nem tudo é lícito. Shopping é um lugar para as pessoas irem? É. Mas no meio daquilo ali há muitos espíritos. Há muitos espíritos de glamour, de arrogância, de altruísmo, de luxúria. E muitos vão ali para aparecer sem que nunca apareceu. Só para ter um status, a levar sua autoestima por um bom lugar, por um bom cheiro, por um bom prato, por um bom lugar. Eu vou assim, não, papai, mas eu vou. Aí tinha um tal de Venom. Venom é um filme que está aí, lançou no cinema. Venom. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que vai ter essa inauguração desse tal de filme Venom? Será que eles estão querendo ir para lá? Eu falei, deixa, pai, está na mão de Deus. Aí quando foi ontem, depois do culto de Birité, do Jardim das Rosas, eu ligo para ele. Filho, onde você está? Pai, eu estou aqui com os meninos, comendo uma pizza na tábua, lá no shopping. Eu falei, tudo bem, meu filho, tudo bem. Vão embora, não fica tarde não. Daqui a pouco eu estou indo, pai, 10h15, não. Daqui a pouco eu estou indo, vamos pegar o Uber e vamos direto para lá. E tá bom. Aí quando ele chegou na casa do irmão, que ele está lá hospedado, até amanhã, ele ligou para mim, ele não queria falar com os meninos, ele não queria falar no meio dos meninos, ligou, falou para mim, pai, que lugar terrível, eu me senti sufocado o tempo todo. Eu me senti sufocado o tempo todo, sufocado, uma pressão terrível, que queria vir em mim assim, uma coisa estranha, eu não entendi. Eu queria logo sair dali o mais rápido possível. E só depois que eu saí, que eu vim embora, que eu senti bem. Eu falei, tá vendo? Eu falei para você, o mundo está contaminado, está infestado de demônios por todos os lados. Isso prova que você pode estar no caminho de ser um nazireu de Deus. Amém, irmão? Amém. Porque um nazireu de Deus se sente dessa maneira, como nós falamos ontem. Amém, irmão? Um nazireu. Um nazireu. Aí, Sansão ficou conhecendo da parte de seus pais qual foi a promessa que Deus tinha e como aquela promessa continuaria se eles permanecessem na palavra, pelo que foi requisitado. Há um requisito na palavra de Deus. Amém, irmão? Há um requisito. Tem pessoas que falam, é a graça.
mas a graça está cheia de requisitos. Amém? Amém. A graça está cheia de requisitos. Então, requisitos que eu falo, que precisa preencher. Que precisa preencher. Às vezes o funcionário já foi contratado, mas preencha esse papel, por favor. Você está contratado, preencha esse formulário. Já foi contratado, mas precisa preencher o formulário, preencher esses requisitos. Quem entendeu, irmão? Então, Sansão não quis nem saber mais do que alguém falava sobre o seu cabelo, porque já tinha a sua resposta. Amém, irmãos? Já tinha a sua resposta. Ele não estava nem aí com as piadinhas, ele não estava nem aí com as piadinhas ali, piadinhas daquilo lá, não estava nem aí. Porque ele olhou para si e disse, eu estou aqui porque é um milagre de Deus. Eu estou aqui porque eu sou um milagre ambulante. E a força de Deus operava em Sansão para que os inimigos se afastassem de Israel, principalmente os filisteus, que eram declarados inimigos, porque os filisteus descendem hoje a Síria. Então observe bem que Sansão andou dentro da vontade perfeita de Deus até certo ponto. Por que tem que acontecer isso, né, irmão? Com muitos. Você pega Davi, você pega Sansão. A Bíblia diz que o reino de Sansão foi esplêndido, mas no finalzinho apostatou. No finalzinho do reinado de Sansão, Sansão vai e se aposta. E Sansão, mas tudo estava planejado por Deus. Amém, irmãos? Deus não dá um tiro no escuro. Deus não atira no que viu para acertar o que não viu. Deus não dá um tiro no escuro. Deus sabia muito bem do que estava fazendo quando deu Sansão para Manoá. Amém, irmãos? Mesmo que Sansão viesse a apostatar, viesse a andar por um caminho dentro de uma vontade permissiva na qual Deus não queria. Mas foi dentro da vontade permissiva que Deus matou os inimigos. E depois Sansão volta para a vontade perfeita. Amém? Olha só. Então observe bem que Sansão era um nazireu, um separado. E o profeta diz o seguinte: enquanto você está caminhando com Deus, você tem a bênção de Deus. Enquanto você teme ao Senhor, os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Mas quando você deixa de temer e deixa de obedecer, Deus disse para os anjos, sai do acampamento, deixa-lhe colher agora várias coisas. E o leão vem, os demônios vêm, e faz uma bagunça na sua vida. Lhe causa tristeza, rumores, temores, lhe põe doenças, traz problemas dentro da família, filhos, filhas. Quem tem entendendo, irmão? Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que temem. Amém, irmão? É uma promessa. É uma promessa. Aí vem o profeta e reforça. Aí o irmão Branham vem a mensagem, para onde foi tua força, Sansão? Parágrafo 11. Parágrafo 9, 10, melhor dizendo. Sansão foi um grande homem enquanto seguia Deus. Enquanto seguia o Senhor. Então quer dizer que quem não segue o Senhor não é um grande homem? O profeta diz na mensagem, libertação total, ou que é o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo sair de um homem e de uma mulher e ela age como animal. Sansão foi um grande homem enquanto seguia ao Senhor. Então quem não segue não é um grande homem na vista de Deus. Pode ser um grande homem na vista nossa.
um grande parlamentar, um grande presidente, um grande filósofo, na nossa vista. Mas se está afastado do Senhor, não é um grande homem. Se está afastado do Senhor, não é um grande homem. Ficam colocando estatuetas nas praças, fazendo imagens de cera, colocando em grandes lugares. Este foi um grande homem. Mas se não seguiu o Senhor, não é um grande homem, nunca foi. Porque Sansão foi um grande homem enquanto andava com o Senhor. Amém? Grandes homens na história. Alexandre o Grande. Grande homem, mas não andava com o Senhor. Então, perante o Senhor, não era um grande homem. César, um grande homem, mas não andava com o Senhor. Não era um grande homem. Sansão foi um grande homem enquanto seguia ao Senhor. E enquanto ele guardava os mandamentos de Deus e andava com Deus, Deus o usava. E ele tem feito com a igreja da mesma maneira. Enquanto a igreja caminha com Deus e guarda a sua palavra, os seus mandamentos, Deus pode usar ela. Amém? Mas quando a igreja sai pela linha lateral, como Sansão fez, então Deus não pode mais usar a igreja. Ele tem que encontrar outra coisa para operar, porque ele só pode usar uma igreja que andam fielmente em seus mandamentos. 11. E Sansão se saía muito bem enquanto guardava os mandamentos de Deus. Enquanto ele guardava os mandamentos, ele tinha a bênção do Senhor sobre ele. Ele teve um bom começo. Olha só, começo. Como Abraão. Primeiro passo. Ele teve um bom começo. E ele se saiu bem até que começou a flertar. E quando começou a flertar, ele se meteu em problemas. Esse foi o seu primeiro passo para se desviar. E eu creio, nesta noite, que o primeiro passo para a igreja se desviar é quando ela começa a flertar com o incrédulo. Essa mulher filisteia era incrédula. E Sansão foi atraído por sua beleza. E eu acho que a igreja tem feito muito disso. Tem sido atraída e tem começado a flertar com o mundo e tentado se padronizar com o mundo. É verdade. 12. Sansão se juntou com más companhias. Está vendo? Já estava deixando de ser o nazireu. Já estava deixando de ser o nazireu. Andando com más companhias. E você sempre deve lembrar que quando você anda com más companhias, você está fora da vontade perfeita do Senhor. E aí, como é que fica? E aí? Eu pergunto para você, quando Jesus partiu para o ministério, porque não se conta antes disso. Não se conta a história. A não ser, fala quando ele nasceu, com 12 anos e tal. Não sei. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Quero que vocês prestem atenção numa coisa. Jesus, ele nunca teve em sua presença uma má companhia. Nunca teve. Ele teve no seu meio pessoas que tinham vidas de más companhias antes. Mas depois que veio para o seu companheirismo, acabou. Amém, irmãos? Acabou. Acabou. Não
importa se é pai ou se é mãe. Disse Deus a Abraão: sai da sua terra e da sua parentela, e também da casa do teu pai. E quando Jesus, com 12 anos, ficou na festa e por 3 dias não voltou para casa, foi atrás dele. E quando acharam ele no templo, ensinando para os príncipes sacerdotes. E eles disseram: ei, interrompeu a pregação, interrompeu o ensinamento que estava dando para os sacerdotes, interrompeu o culto. Ei, sua mãe, seu pai, seus irmãos estão preocupados contigo. Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Eu sou nazireu. Eu sou nazireu separado. Eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Amém, irmão? É isso. Eu sou nazireu, eu sou separado. Estou cuidando dos negócios do meu pai. Tudo bem. Querem ser meu pai? Querem ser minha mãe? Eu vou dizer: todo aquele que fazer a vontade do meu pai, esse é meu irmão, essa é minha mãe, esse é meu pai. Aí está a resposta. Quer ser amigo de Deus? Quer ser irmão de Jesus? Sansão juntou-se com más companhias. Essa é uma expressão rude, mas eu quero dizer, como a minha velha mamãe sulista costumava me dizer: se você se deitar com um cachorro que tem pulgas, você se levantará com pulgas. Essa é uma expressão rude, mas tem muito senso comum no cotidiano. Você simplesmente não consegue se associar com as coisas do mundo e continuar a ser espiritual com Deus. Não tem como você se associar com as coisas do mundo e continuar sendo um espiritual. Há um velho ditado que diz: diga-me com quem você anda e eu te direi com quem você é. E quando a igreja começa a manter companhia com o mundo, então não é mais nada, é nada mais que o mundo. Ela se aparta do companheirismo do Espírito Santo, se aparta da companhia de Deus, dos anjos, da herança de Deus, quando começa a flertar como Sansão fez. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Começa a se afastar. Então Sansão tinha um segredo que o guardava, um mistério que o guardava, que quem conhecia era só ele e seus pais. Um segredo. Um segredo. E aquele segredo guardava um poder que Sansão tinha contra os seus inimigos. E se nós temos o poder do Espírito Santo conosco, nós temos poder sobre o mundo. Amém, irmãos? O problema é que o mundo vem sorrateiramente querendo descobrir como nós arranjamos esse poder. Querem descobrir. E quando descobrir, deixa eu cortar isso. Deixa eu cortar isso. Vocês estão entendendo, irmãos? E ali os filisteus já estavam cansados de perder, cansados de ser humilhados, em outras palavras, porque não entrava na cabeça deles um exército grande e um homem só, acabando com eles. Não entrava na cabeça deles, tendo um grande exército e um homem só matar 1000 num só dia. Eles queriam saber onde estava esse poder. E às vezes o diabo fica encafifado. Tento fazer aquele irmão ficar com raiva. Tento fazer aquele irmão pegar. Tento fazer aquele irmão... Onde está esse poder? Ele tenta! Mas ele não descobre.
Mas se ele descobrir, ele vai tentar cortar isso. Como descobriu, insistiu com Sansão, até que descobriu. E quando o diabo começa a descobrir que você não vai mais na igreja, que você não lê a Bíblia como costumava ler, que não lê a mensagem como costumava ler, que não jejua como costumava jejuar, que não consagra como costumava consagrar. Ah, então esse é o segredo. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí ele te pega. Ele te deixa frio e formal. Ele te deixa você com ar religioso sobre a mensagem. Vou no culto agora. Hoje, nessa semana, peguei uma mensagem para ler, mas eu li só 2 parágrafos. Cansei. Ele já te pegou e você não sabe. Ele já te pegou e você não sabe. Ele já cortou suas tranças e você não sabe. Vocês estão entendendo, irmãos? E a igreja deve... E aí, olha, eu vou dizer uma coisa, você está sendo gravado e eu vou falar. A igreja do último dia tem que cair na mão dos filisteus. Isso é uma coisa dura de dizer. E eu falo isso no meio de pregadores, de reunião de pastores. Eu falo isso para qualquer pastor da mensagem. A igreja tem que cair na mão dos filisteus. Ela tem que cair na mão dos filisteus. Para quê? Para quê? Porque Deus, para golpear o Egito, ele fez com que Faraó tocasse no povo de Israel. Estão entendendo, irmãos? E para Deus condenar esse mundo, a noiva tem que estar sufocada. A noiva tem que estar sufocada. E a igreja, irmãos, eu vou falar para você, a igreja tem que se apostatar. A igreja não é mais aquela igreja. Não é mais aquela igreja separada. Não é aquela igreja nazarena. Nazarena não, naziriana. Nazarena é os nazarenos. Não é aquela igreja naziriana. Não separada do mundo, mas separada para ele. Porque do mundo não é, mas tem as coisas envolvidas com o mundo. E a igreja no tempo do fim tem que chegar a cair na mão dos filisteus. Porque no tempo do profeta, ele teve uma visão. Olha, os filisteus já passou pelos luteranos, já passou pelos wesleyanos, metodistas, já passou pelos pentecostais e está em direção à verdade. E os filisteus estão vindo para ti da verdade. Naquele tempo ele viu os filisteus vindo. E será que os filisteus não chegou não? No arraial? Mas aí que está. É aí que está. Porque a noiva, mesmo perdendo aquela essência, a igreja, mesmo perdendo aquela essência, que a princípio tinha, aquela separação, aquela vida, aquela santificação, se ela reconhecer no final, amém? Reconhecer no final, como Sansão reconheceu. Oh, Senhor, a noiva precisa disso, amém, irmão? A noiva precisa disso, Senhor, não deixa ser o que era antes, amém? Mais uma vez, Senhor. Aí vem o profeta e diz, e quando a noiva reconhecer quem realmente ela é, o rato soberano. Vamos ficar de pé. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus esteja com cada um de nós. Amém? E que novas forças venham sobre nós. Novas forças possam se desenvolver na nossa alma, no nosso espírito.
na presença do Deus Todo-Poderoso. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoa cada um nessa noite, Senhor. Estamos terminando essa reunião abençoada pelo Senhor nesta noite, que não nos faltou pão, não nos faltou comida, alimento para essa alma. Obrigado, Senhor Jesus, como eu disse a princípio, como o Senhor é mais alto que nós abençoamos de novo. Que a graça do Senhor seja com cada um, Senhor, e que aquele que está batido, que mais esperanças surjam, mais cachos de alegria venha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Até o próximo culto, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. Amém.